Pessoal, continuando aqui módulo 4, hoje nós vamos iniciar essa parte da geometria, que são os polígonos regulares. Então vamos aqui, tá? A definição é bem simples, né? Eles têm todos os polígonos regulares, eles têm uma característica em comum, que são que, lados congruentes e ângulos internos congruentes. O que quer dizer isso? Por exemplo, aqui o triângulo. Então, o triângulo, nesse caso aqui é um triângulo equilátero, ele vai ter esse lado igual a esse, igual a esse. E também vai ter esse ângulo interno aqui, esse aqui, no caso, como é um triângulo equilátero, vai ser 60. Esse ângulo interno vai ser igual a esse, que também é 60. Que vai ser também igual a esse terceiro aqui, que também é igual a 60. Tá, no caso aqui do quadrado. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Esse ângulo aqui é 90. Esse aqui também é 90. Esse é 90. E esse é 90. Observe esse hexágono. Tá, o que vai ser os lados? Os lados vai ser isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os lados. O centro, ângulos centrais. Tá? Observe aqui esse hexágono, que não foi dividido em 6 triângulos iguais. Tá? Todo hexágono você pode dividir ele em 6 triângulos iguais. Que no caso, a gente vai ter 6 triângulos equiláteros. Então, o ângulo central é justamente esse aqui, ó. Quando eu dividi essa figura, né, em 6 triângulos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o ângulo central. Ângulos internos. Os ângulos internos vão ser esses daqui, ó. Esse aqui, tá? E os vértices vão ser esses daqui. Vocês encontram essas linhas aqui. Isso aqui são os vértices. O raio eu vou falar daqui a pouco. O apótema, o que vai ser o apótema? O apótema é o seguinte. Observe que desse lado aqui, tá? Observe esse lado aqui. Nós temos aqui uma reta que desce perpendicular a esse lado. Ou seja, uma reta que desce perpendicular, ela vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, bem aqui, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, essa reta que sai do centro e toca esse lado ao meio, ou seja, no ponto médio, isso aqui a gente chama de apótema. Então, vamos supor que eu fosse no triângulo 2. Fosse traçar apótema, o apótema seria isso aqui, ó, que vai medir o que? 90 graus. E esse lado aqui, esse pedacinho aqui, tá? Onde o apótema tocou, dividiu em duas partes iguais, ó. Tá? Nesse caso aqui seria o ponto médio desse lado. Então, isso aqui é o apótema. Então, vamos entender o que é esse raio aqui. Ó, a gente tem alguns casos que a gente vai ter polígonos circunscritos e inscritos. Nesse caso aqui, nós temos circunscrito. O que quer dizer isso? Quer dizer que o polígono não está por fora da circunferência. Observe que o triângulo é equilátero. E outro detalhe, a circunferência interna, ela vai tocar os 3 lados do triângulo. Isso no caso do triângulo. No caso do quadrado, observe que ela toca, ó, os 4 lados do quadrado. E no caso do hexágono, ela vai tocar o quê? Os 6 lados. Ó. E aqui a gente tem uma observação. Ó, o apótema, nesse caso, quando a circunferência está por dentro, né,
polígono, o apótema vai ser o quê? O apótema vai ser igual ao raio da circunferência. Ó. Raio da circunferência, raio da circunferência, raio da circunferência, raio da circunferência. E observe que o apótema, ele pega justamente, né, se você observar aqui, ele pega justamente no ponto médio. Apótema, um lado do polígono. Então, esse lado aqui, o apótema divide em duas partes iguais. E acontece para qualquer um. Aqui no quadrado, ó, o apótema divide esse lado aqui em duas partes iguais. E nós temos aqui o polígono inscrito. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está dentro da circunferência. Tá? E aí, nesse caso aqui, o apótema não vai ser mais o raio. Observa que essa circunferência, o que vai ser o apótema aqui? Ó? O apótema ele é totalmente diferente do raio. Ó. O apótema aqui em verde. Isso aqui é o apótema. E essa parte aqui vai ser o raio. Observando aqui no quadrado, o apótema. E observe o raio. O apótema. E observa aqui o raio. Então, existe uma diferença de quando o polígono é inscrito e quando o polígono é circunscrito. Tá certo? O triângulo equilátero vai ter os três lados iguais. Esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então, se você quiser descobrir a altura, tá, do triângulo equilátero, você vai usar aqui o que? O teorema de Pitágoras. Para descobrir aqui a altura do triângulo. Certo? A altura aqui chama de H. Ou então você pode memorizar essa fórmulazinha aqui. Tá? O que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo equilátero, tá? Que mede 5... Aqui mede 5 e aqui mede 5, tá? Já que é um triângulo equilátero. Então, se eu quero saber qual é a altura desse triângulo, ou você vai usar o teorema de Pitágoras, ou então você vai simplesmente usar essa regrinha aqui, ó, para saber qual é a altura. Esse L vai ser um lado do triângulo equilátero. Como eu sei que aqui um lado é 5, então o que é que eu faço? Onde tem L, eu substituo por 5. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, essa é a minha resposta. E quando for o cálculo da área no triângulo equilátero, você vai fazer a mesma coisa. Você vai simplesmente substituir aqui um lado. Ó. Se for 5, substituir igual a 5. Certo? Então, vamos aqui. A gente já falou sobre isso. Ó, questão 1. Bia vai construir um jardim conforme a figura abaixo, sabendo que ela vai colocar grama em todo o jardim. Quantos metros de grama ela vai usar? Bem, pessoal, ela vai usar todo esse jardim aqui, certo? E eu sei que o jardim tem a forma de um triângulo equilátero, ou seja, ele tem os três lados iguais. Então, a área de um triângulo é o que? É a altura vezes a base dividido por 2. Mas observe que aqui a gente não tem a altura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a altura. Então, vamos aqui. Vou pegar esse triângulo equilátero e dividir aqui ao meio. Tá? Então, aqui vai ser a altura. Esse lado aqui vai ser igual a esse. Esse aqui vai ser o ponto médio. Então, vou pegar somente esse triângulo aqui. Então, como é que vai ficar? A altura aqui eu vou chamar de H ou de X, tá? Tanto faz, vou chamar de H. Então, observe aqui. Eu tenho o que? Hipotenusa. Tá, deixa eu trazer para cá de volta. Então, aqui vai ser o que? 4 aqui, que vai ser H, que a altura aqui vai ser quanto? Observe que aqui é 4. Então, só esse pedacinho vai ser 2, né? Aqui 4 aqui, então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2 para dar igual a 4. Pronto, aqui eu vou usar o teorema de Pitágoras para me encontrar a altura do triângulo. Então vai ficar assim, ó. O
4 vai ficar sozinho, igual 2 ao quadrado, mais h ao quadrado. Então, 4 vezes 4 dá 16. E 2 vezes 2, né, ou 2 ao quadrado, vai dar 4, mais a altura. Então, passando aqui o 4 para o primeiro membro, a gente vai ficar com 12 igual a altura ao quadrado. Então, a altura ao quadrado é igual a 12. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar a raiz de 12. Raiz de 12, ou você tira o MC, ou então você faz isso, ó. Tenta logo simplificar aqui direto, ó. 12 é o mesmo que 4 vezes 3. Opa, então, observando aqui, quem que vai ter raiz exata? O 4 ou o 3? O 4, né? Raiz de 4 vai ser 2. 3, como não tem raiz exata, permanece dentro do radical. Tá, então encontramos a altura. Agora ficou fácil, né? Então, a área desse triângulo equilátero vai ser assim. A altura vezes a base dividido por 2. Então, a altura aqui vai ser... Tá, aqui nós temos a altura aqui. Substitui. Opa. Que a altura aqui, substitui. Então, a altura vai ser o quê? 2 raiz de 3, tá? Substituindo. E a base é quanto? A base é... Cuidado, é o triângulo todo, tá, pessoal? A base aqui é 4, ó. Vai ser 4 dividido por 2. Então, o que que eu faço aqui? Vou cancelar esse 2 com esse 2. Então, a área vai ficar igual a... Vou puxar para cá. Então, a área vai ficar igual a 4 vezes raiz de 3. Então, isso aqui é o que a gente estava procurando. No caso aqui está em metros, né? Então, vai ficar o quê? Metro quadrado. Tá? Tá. E usando essa regrinha aqui. Então, usando a regra, mandando aqui a cor. Usando aqui a regra do triângulo equilátero, né, para você encontrar a área, é o que? É um lado ao quadrado, vou chamar aqui de A ou de L, tá, tanto faz, vezes raiz de 3, dividido por 4. Então, quanto é que mede? Quanto é que mede um lado desse triângulo equilátero aqui, ó? É de 4, né? 4 aqui, 4 aqui. Então, pronto, como um lado é 4, é só substituir aqui, ó. Então, a área do triângulo equilátero vai ficar o quê? 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, observe que 4 vezes 4 vai dar quanto? 4 vezes 4 vai ser igual a 16 vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, se eu dividir aqui, ó, 16 por 4, eu vou ter quanto? 4 vezes raiz de 3, tá? Então, é bem simples. Você pode usar essa fórmula aqui para encontrar a área de um triângulo equilátero, ou então, quando não vir a altura, você vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Então, vamos aqui. A questão 2. Um triângulo equilátero e um quadrado têm o mesmo perímetro. Tem o mesmo... A medida do lado do quadrado é 90. Nessas condições, a medida do lado do triângulo equilátero é... Bem, a questão diz o seguinte. A questão diz que você tem aqui um triângulo equilátero, tá? Onde esse lado vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. E observe que perímetro, tá, é a soma de todos os lados. Tá? Então, é só somar. Então, nesse triângulo aqui, o perímetro vai ser o quê? Vai ser A mais A mais A. Vai ser igual a 3A. Então, o perímetro de um triângulo equilátero vai ser igual ao perímetro de um quadrado. Vamos supor que esse quadrado tem lado B.
Então, o perímetro desse quadrado é o quê? É só somar isso aqui também. Então, vai ser, vai ser quanto? Vai ser B mais B mais B mais B. Então, a gente vai ter um total aqui de 4B. Bem, se o perímetro aqui do triângulo deu 3, e aqui 3A e aqui deu 3B, então nós temos a relação do seguinte, a gente tem a seguinte relação. O perímetro do triângulo é igual ao perímetro do quadrado. Bem, quanto é que mede um lado do quadrado, né? 90? Então é só pegar esse B aqui e substituir. 3A igual a 4 vezes, qual é o valor de B? 90. Substituir. Então a gente vai ter o seguinte, ó. 4 vezes 90 dividido por 3. Então a gente vai ter quanto aqui, ó? Eu posso dividir esse 90 por 3, tá? 90 por 3, a gente vai ter o quê? 30. Então vai ficar 4 vezes 3, ou 4 vezes 30, que vai ser igual a 120 centímetros. Então essa aqui é a minha resposta. Questão 3. A figura abaixo é representação de hexágono não regular. O valor de x ou seja, quer dizer que esse ângulozinho aqui, ó, não é diferente desse. Só que você observando aqui, você olhando para a figura, você tem a sensação de que a figura é um hexágono regular, né? Ou seja, esse lado é igual a esse, que 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 é igual a esse. Porém, não é bem isso que a questão está dizendo. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa é eu saber qual é a soma dos ângulos internos. Tá? Então, para mim saber qual é a soma dos ângulos internos, tem basicamente dois jeitos. Tem esse jeitozinho aqui, ó, você usando a fórmula dos ângulos, né, para saber a soma dos ângulos internos, onde esse n aqui vai ser o número de lado, no caso aqui é 6, e esse s vai ser a soma dos ângulos internos, somando esse e esse. Ou então, eu posso fazer assim, eu posso pegar essa figura e dividir em triângulos, ó, triângulo 1, triângulo 2, tá, sendo com os vértices, triângulo 3, no caso terceiro, e quarto triângulo. Então, observe que eu dividi em 4 triângulos. Se eu dividir em 4 triângulos, agora fica fácil, né? Por quê? Porque se um triângulo tem 180 graus, então quanto é que vai ter 4? Só multiplicar, né? 720. Então, a soma interna vai ser quanto? 720. E usando aqui a regra, mudando aqui a cor. Então, a soma interna, observe, o número de lados é 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 6 menos 2 vezes 180. Então, a soma interna vai ser o quê? 4, aqui vai dar 4 vezes 180. Então, a soma interna vai ser quanto? 4 vezes 180, 720 graus. Tá? Então, eu sei que a soma interna vai dar o quê? 720 graus. Então, como é que a gente faz? Ora, eu tenho aqui ó, um x, tenho outro, tenho outro, tenho outro. Então, eu vou ter um total de 4x. Ó. X mais x mais x e mais x. Mais, somando tudo, ó, 160 mais 160. Então, a soma interna a gente já fez. Ó, vai dar quanto? 720 graus. Então, aqui eu vou ter um 4x mais 160 mais 160, eu vou ter o que? 320 graus, igual a 720. Então, 4x vai ser igual a 720 graus menos 320. A gente vai ter
400 graus. Então, 400 graus dividido por 4, a gente vai ter 100 graus. Então, essa aqui é a minha resposta. Então, a gente vai ter a B como resposta. Tá certo, pessoal? Até mais.